basicamente para vos falar do que é o cérebro muito resumidamente. Tem pouco tema, mas principalmente o que vai ser o cérebro no século XXI e o que é que nós podemos esperar da utilização do cérebro nos próximos anos e daquilo que já está a acontecer. Então, antes de mais, antes de começarmos a falar de enhancement e de aumento da nossa capacidade cerebral, nós precisamos de definir o que é o cérebro. Portanto, o cérebro é este órgão que todos vocês conhecem, que está dividido desta forma estereotipada nestes lobos. Cada um destes lobos, obviamente, está associado a um tipo de função diferente que vocês podem desempenhar e tem dentro dele diferentes estruturas que desempenham diferentes funções. Mas mais importante do que nós estarmos a pensar o que é que de facto o cérebro é, em termos estruturais, é nós pensarmos em que partes é que o cérebro está dividido e em quantas partes é que o cérebro está dividido. Está dividido em muitas pequenas partes, que se chamam neurónios, que são cerca de 100 mil milhões. O que é que significa 100 mil milhões? Eu não sei o que é que significa 100 mil milhões em termos práticos, é um número muito grande. Por isso é que eu normalmente uso um pequeno exercício para ilustrar que é só se agarrassem neste algoritmo e contassem cada um destes 100 mil milhões de neurónios, um por segundo. Eu não tenho tempo para vos estar a perguntar qual é a escala que vocês acham que demoravam a contar os vossos neurónios todos. Posso dizer que não é uma semana, não é um ano, não é um milénio, eram cerca de 3.170 anos. O que é que isto significa? Se vocês fossem contar todos os neurónios que está dentro de cada um dos vossos cérebros, um por segundo vocês podiam começar na altura da queda de Troia e terminar agora. Portanto, é uma escala muito grande. Isto é só para vos ilustrar o grau da complexidade daquilo que nós estamos a falar, especialmente quando vocês tomam em conta que este vosso órgão parece mais com isto, que é, isto é um mapa de conectividade de diferentes partes do cérebro com outras partes do cérebro, portanto, terminais nervosas a passar de um lado para o outro. Ou seja, vocês precisam ter em conta que cada um destes 100 mil milhões de neurónios pode estar ligado a milhares de outros neurónios, o que significa que a quantidade de sinapses que vocês têm no vosso cérebro, portanto, essas unidades de computação é absurda. Portanto, a partir desta conectividade, a modulação desta conectividade, que vocês então conseguem interagir com o mundo. Então, há uma forma muito simples de nós fazermos então para conseguirmos perceber o que é que significa o cérebro interagir e o que é que nós temos que modular o que é. Se nós encararmos o cérebro como uma caixinha negra que recebe um input, dentro do qual vai ser processado dentro desta caixa negra e que vai resultar num output. Na maior parte das vezes o input é informação sensorial, como por exemplo uma árvore, pode servir de abrigo, sobre a qual vocês gostam de estar a ler, etc. Uma fonte de nutrição e prazer, ou música, informação a qual é então processada pelo cérebro e vai resultar num output que nós chamamos de comportamento. Esse comportamento pode ser correr em direção à árvore para que vocês possam desabrigar do sol, tendências vampirescas, ou correr em direção ao chocolate, por fora do chocolate, etc., ou a dançar ao som daquela música. O mais importante é que, se nós tivermos em conta este eixo de causalidade, é por aqui que nós então vamos conseguir perceber, tendo em conta aquilo que o cérebro consegue fazer e aquilo que o cérebro faz naturalmente, como é que nós vamos conseguir modular a atividade cerebral no futuro. E é disso que eu vos vou falar então. Quando nós falamos desta modulação, o que nós chamamos de brain enhancement, nós estamos a falar do quê? Enhancement, eu tentei encontrar uma palavra para traduzir enhancement da melhor forma possível. Seria reforço, melhoramento, aumento, potenciação, aprimoramento. Eu resolvi usar melhoramento cerebral, embora não seja o termo mais correto, porque aprimoramento cerebral lembrava-me sempre da Dona Primorosa ou qualquer coisa do género. E achei que não. Então, quando nós falamos de melhoramento cerebral, nós falamos de dois tipos de atividades diferentes. Primeiro, falamos de quando nós passamos a ser capazes de executar uma função que se encontra para além das nossas capacidades cognitivas habituais, e eu já vou explicar a seguir o que significa, ou então nós utilizarmos o nosso cérebro para executar funções que se encontram para além das nossas capacidades físicas ou que substituem essas mesmas capacidades físicas. E agora vou-vos explicar então o que é que isto significa. Se nós agarrarmos neste eixo de causalidade, na forma como o cérebro funciona, esta parte aqui em cima, quando eu comento, nós conseguimos passar a ser capazes de desempenhar funções cognitivas novas, significa, temos aqui o nosso amigo cérebro, significa nós conseguirmos modular ou aumentar a forma como nós conseguimos relacionarmos e recolher informação sensorial, a forma como nós conseguimos processar e armazenar essa mesma informação sensorial, ou seja, vocês aumentarem a vossa concentração, aumentarem as vossas capacidades de memória, ou então, por outro lado, esta parte aqui em baixo, nós conseguimos utilizar o nosso cérebro para desempenhar funções físicas novas, a forma como nós podemos utilizar a nossa atividade cerebral para, portanto, quando tratamos essa atividade cerebral que ocorre naturalmente, tratá-la totalmente
e então dar alvo a atitudes comportamentais novos. Falando então destas duas partes, isto significa melhoramento cognitivo e esta outra parte que eu vou falar é que eu chamei mentes sobre a matéria, ou seja, a forma como o vosso cérebro pode impactar um mundo físico de formas novas. Falando também nesta parte, um tipo de melhoramento cognitivo que já existe há algum tempo são os chamados nootrópicos, ou as smart drugs. O que é que significam smart drugs? Isto são drogas ou suplementos que têm como objetivo básico melhorar as vossas capacidades cognitivas, como a memória, a atenção, etc. A forma como estas drogas operam no nosso amigo cérebro, novamente, são várias, portanto vocês têm muitos tipos de nootrópicos diferentes que atuam de forma diferente. Alguns dos quais atuam ao nível da fisiologia dos neurotransmissores nos vossos cérebros, portanto, como muitos de vocês sabem, os neurotransmissores são as moléculas que os vossos neurónios usam para comunicar umas com as outras, nas sinapses. Vocês, com determinados nootrópicos, podem ter modulação de coisas diferentes, como modulação da acetilcolina, serotonina ou dopamina, que são basicamente tipos diferentes de neurotransmissores, cada um deles com uma função diferente. Vocês tomam estas drogas e vocês conseguem mudar o balanço neurofisiológico do vosso cérebro, modulando a vossa capacidade de dormir, os vossos índices de felicidade, etc. Os nootrópicos podem também atuar ao nível da vasculatura cerebral, ou seja, modificando a forma como diferentes partes do vosso cérebro vão receber energia, vão receber oxigênio e, portanto, aumentando a atividade ou a possibilidade de atividade em diferentes partes do vosso cérebro e, portanto, conseguindo aumentar as funções que essas partes têm, ou então mesmo ao nível da neuroproteção. Portanto, alguns dos nootrópicos, ou que podem ser entendidos como nootrópicos muito famosos, são as coisas que vos protegem de radicais livres e, portanto, protegem os vossos neurónios e possibilitam que eles continuem a funcionar. Mas entrando agora na parte mais, quer dizer, para mim, pelo menos mais divertida, sobre a matéria. Eu vou-vos falar aqui de um tipo de tecnologia que se chama BMI, portanto, Brain Machine Interface, cuja tradução é interface cérebro-máquina. Vou-vos falar primeiro do caso de um primata humano, sou eu, e depois vou-vos falar de um caso de um primata não humano, que é um macaco. Portanto, são dois tipos de tecnologias diferentes que permitem fazer coisas diferentes. O que está a acontecer aqui neste caso é que, isto sou eu, a semana passada, num laboratório lá na Fundação, tenho um aparelho de eletroencefalografia por cima do meu crânio, portanto, cada um destes pontinhos é um elétrodo diferente que está a recolher atividade cerebral naquela zona. Portanto, esta é uma técnica não invasiva, portanto, eu não estou propriamente a implantar elétrodos dentro do meu cérebro, estou confortavelmente só com este capacete por cima da minha cabeça. Portanto, estes elétrodos todos, cerca de 64, vão recolher atividade cerebral de superfície, portanto, cada um destes tracinhos é a atividade de um destes elétrodos. Esta atividade vai ser enviada para um computador, vai ser tratada matematicamente, e aqui o objetivo é o seguinte: eu estou a tentar, olhando para este monitor, controlar a posição de um cursor naquele monitor, utilizando apenas a minha atividade cerebral. Portanto, não estou a mexer as mãos, não estou a mexer os braços, não estou a cerrar os dentes, eu estou simplesmente a olhar para este computador e a fazer o seguinte. Ou não? Ok. Então eu vou-vos mostrar a forma de utilizar a esta possibilidade. Basicamente, o que está a acontecer é que eu estou a olhar para esta bolinha e cada vez que eu consigo manter esta bola entre estes dois traços, durante mais do que 2 segundos, eu vou receber uma ordem para ir para cima ou para ir para baixo. Isto sou eu a controlar a posição desta bola. Portanto, eu estou a olhá-la fixamente no ecrã, estou simplesmente a pensar, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. E eu, tendencialmente, ao longo das várias sessões, vou aprender a controlar esta bola apenas com o poder da minha mente, essencialmente. Esta é uma forma muito simples de mostrar como é que esta tecnologia funciona e o que é que nos permite. É uma abordagem muito simples, portanto, eu só estou a controlar um cursor dentro de um ecrã, não estou a controlar um avião ou uma máquina, mas é para aí que as coisas tendem, globalmente. Então, você fazendo essa aqui, ou não? O momento que eu vídeo é muito pesado, então nós temos que ter nada para essa física. Se quiserem fazer
aproveitar para fazer apresentações do cérebro. Vamos passar lá. Ok, o que eu vos vou mostrar agora é o segundo tipo de interface cérebro-máquina, neste caso utilizando um primata não humano, um macaco. O que está a acontecer aqui é que o tipo de tecnologia que nós estamos a utilizar, ou que eles estão a utilizar na Universidade de Pittsburgh, é mais invasiva. Portanto, este macaco tem uma série de elétrodos implantados cronicamente no seu cérebro. Portanto, não é uma técnica de superfície, como o eletroencefalograma. O que acontece é que este macaco está a ter os elétrodos implantados no seu córtex motor. A atividade neuronal atual está a ser enviada para um computador e ele está a controlar um braço robótico, apenas com treinamento novamente. Portanto, ele não está a mexer-se e... Vocês têm aqui os elétrodos, essa atividade é enviada para um computador e ele basicamente está a controlar este braço robótico. Portanto, os braços físicos do macaco estão aqui, portanto ele está aqui em pé, a vida. Eu não tenho muito tempo para vos falar dos pormenores, mas eu posso dizer-vos que ele aprendeu antes, portanto ele recebia recompensas quando conseguia pegar naquele pedaço de esferovite e depois meteu no nariz, agora não te mexes, só mexes tens que olhar para o braço e pensar que ele vai mexer. Então ele consegue fazer isto. Esta é um tipo de tecnologia que já existe e que está a ser implementada da forma como eu vos mostrar a seguir. Claro que estas coisas já foram utilizadas em ficção e mostradas em ficção há muito tempo atrás. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar e que para mim é, arguably, a melhor série de ficção japonesa de todos os tempos, pode ser, pode não ser, Neon Genesis Evangelion. Nesta série, um grupo de crianças, utilizando a sua atividade cerebral, consegue controlar uns mecha, portanto, uns robôs gigantes, e é exatamente o tipo de tecnologia que nós estamos a utilizar hoje em dia e que já é utilizada. Para vocês verem um exemplo, este ficção, mas um exemplo de realidade, daqui a uns meses, calculo quando quer que a Copa do Mundo vai acontecer, um cientista brasileiro chamado Miguel Nicolelis está a desenvolver um tipo de tecnologia, uma interface cérebro-máquina que permitirá a um rapaz paraplégico, portanto que não tem função das pernas, dar o primeiro chute numa bola na Copa do Brasil, portanto abrir a Copa. O que vai acontecer nesse caso é que o rapaz vai estar a utilizar uma interface relativamente parecida com a que eu usei naquelas experiências, portanto eletroencefalografia de superfície não invasiva. Portanto, essa interface vai estar a recolher a informação neuronal do rapaz, enviar para um computador que ele tem nas costas e que vai estar a controlar um exoesqueleto que vai estar a cobrir as pernas dele. Portanto, o rapaz, a ideia é o rapaz entrar com uma interface parecida com esta, para o melhoramento cerebral, neste caso, recuperação magnética transcraniana. Neste tipo de tecnologia, que já está a ser corriqueiramente utilizada em terapêutica hoje em dia, vocês têm este coil no qual está a ser passada uma corrente elétrica bastante densa que provoca a formação de um campo magnético muito localizado. Portanto, esta interface é uma coisa que vocês seguram assim na mão e vocês localizam sobre a parte do cérebro que vocês querem modular. O que este campo magnético vai fazer é vai ativar os neurónios que estão na camada cortical imediatamente por baixo. Portanto, como nós já temos um mapeamento cerebral mais ou menos fino, nós sabemos que diferentes zonas fazem o quê, então esta tecnologia tem sido utilizada no tratamento de uma série de patologias diferentes, como a depressão resistente à medicação, doença de Parkinson, enxaqueca ou dor crónica. No caso específico da depressão resistente à medicação, esta tecnologia tem sido extremamente revolucionária, porque como vocês podem imaginar, pessoas que são cronicamente deprimidas e têm uma vida muito debilitada, que não conseguem responder a qualquer tipo de terapêutica psiquiátrica, este tipo de tecnologia tem sido muito útil em dar-lhes uma nova vida. E vocês podem ver testemunhos disto no YouTube. E, novamente, esta é uma técnica completamente não invasiva. Portanto, a pessoa está ali depois da vida, com o seu cabelo intacto, e depois tem este aparelhão que a passar em cima da cabeça. Agora,